Atos dos Apóstolos, capítulo 7, leitura do versículo 55 ao versículo 60. Quem encontrou, diga graças a Deus. Está escrito: mas ele cheio do Espírito Santo. Mas ele cheio do Espírito Santo. Mas ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus em pé, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz a dizer: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Bom, meus amados, antes de conversar sobre uma palavra que possuiu meu coração nessa tarde, eu não poderia deixar de comentar a minha gratidão a Deus por estar em nossa casa, nossa linda igreja Mahanaim. É sempre bom tentar ser útil debaixo da bênção do nosso pastor e cultuando com os nossos irmãos. E se o mando de jogo é nosso, hoje você tem que dar glória, né, irmão? Se você não der glória na pregação do seu irmão em Cristo, que cultua e congrega junto com você, o problema está em você e não no pregador, né? Meus amados, eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Daniel. Muito obrigado, pastor, pelo convite, pelo carinho. E para mim é um privilégio poder substituir ao pastor Cláudio, que está numa missão fervorosa também, e que faz parte do reino de Deus, que é cuidar da família. Então espero muito que eles estejam lá também possuídos pela presença do Espírito Santo. Queridos, quantos querem ouvir uma palavra de Deus aqui? É bem verdade que a Bíblia não é uma concha de retalhos. Toda a Bíblia ela é possuída pela presença de Deus, pelo doce Espírito de Deus, por ações fervorosas, gloriosas e manifestações veementes da parte de Deus. Mas se nessa noite você me pedisse uma sugestão de algum livro que você pode abrir e ofertar a sua atenção como leitura, para que você possa ser possuído pelo Espírito Santo, imergir no Espírito Santo, esbarrar no Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, a sugestão seria o livro que foi aberto nesta noite, o relato do livro de Atos dos Apóstolos. Porque todo aquele que lê Atos dos Apóstolos é impossível, capítulo pós capítulo, você não ter experiências poderosas, deliciosas e gloriosas com a presença do Espírito Santo de Deus. Pensa num cenário em Atos dos Apóstolos, capítulo pós capítulo, que os céus fez questão de inspirar os escritores a nos pregar sobre a existência veemente do Espírito Santo de Deus. Porém, construindo um raciocínio até chegar nas lições sobre o Espírito Santo que eu gostaria de pregar nessa noite, é bom lembrar que o início de Atos dos Apóstolos já começa nos apresentando uma construção de valores importantes para uma vida cheia do Espírito Santo. O que nós temos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1?
já fazia 40 dias que Jesus havia ressuscitado. Já havia passado 40 dias que o nosso Senhor e Salvador Jesus havia ressurgido dentre os mortos. E já fazia também 40 dias que nos 4 cantos de Jerusalém, em todas as províncias do Oriente Médio, e principalmente no Império Romano, qual era a notícia que gritava e latejava nos ouvidos e nos corações? O que as mentes daquela época estavam pensando há quase 2000 anos atrás. A notícia que percorria todos esses lugares era a tal notícia: que o corpo do judeu, que foi colocado naquele sepulcro, foi retirado de lá. E aonde está o corpo? Ninguém sabe o endereço. E até hoje eles estão procurando o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A maior notícia que até hoje não chegou como resposta para eles foi o endereço da onde está o corpo de Jesus. E todos estão procurando o corpo de Jesus. Porém agora Cristo, após 40 dias, o texto informa que ele vai reencontrar ao colégio apostólico. E aonde eles estão, pastor César? Reunidos ceando. O texto diz que Jesus transpassa a porta, pastor Marcos, de uma forma gloriosa. E quando ele reencontra, sentado na mesa, seguidores dele, que traiu ele, negou a ele, correu dele, abandonou ele, e eles estão reunidos ceando, comendo, tendo uma refeição naquela hora. E sabe qual é a palavra que Cristo se aproxima e diz? Paz seja convosco. Segura um pouquinho para a gente pensar. Se você reencontrasse pessoas, ou um grupo de pessoas que te traiu, te abandonou, te frustrou, te decepcionou, o que é que você diria ou como você o saudaria? Aqui já fica uma lição. Jesus sai de um grande processo mutilador, mas Jesus não paga o mal com o mal. Jesus reencontra aquele grupo e diz assim: paz seja convosco. Para você glorificar, se essa semana você reencontrar alguém que te feriu, você já sabe como você vai saudar. Você vai ter que dizer, como um cristão cheio do Espírito Santo: paz seja convosco. Jesus entra naquele espaço onde eles estão a ceiar. Alguns ficam pasmos, outros atônitos, outros perplexos, outros trêmulos. Alguém chega, e este que chega é Tomé. Tomé vai dizer: quem esteve aqui? Por que vocês estão assim? Foi Cristo, o Messias, ele ressuscitou, se cumpriu tudo aquilo que ele nos disse. Tomé diz: eu não acredito. Quem se aproxima de Tomé? O próprio Messias ressuscitado. E o próprio Cristo diz assim: Tomé, vem ver as minhas mãos, sou eu. Alguém vai dizer que Tomé era incrédulo, mas eu sugiro você a observar um pouco mais a biografia de Tomé. O problema de Tomé não era a incredulidade, o problema de Tomé é que ele chegava atrasado. Ou seja, Tomé não estava onde era para ele estar, e por isso ele não via o milagre que era para ver. Só repito uma vez, porque alguém ameaçou dizer meu Deus ali, o outro aleluia. O problema de Tomé não é a incredulidade. Observa o texto, os pontos que trabalham a trajetória de Tomé, o dídimo, dependendo da versão e tradução. Ele sempre chegava atrasado, reverendo Daniel, e por isso ele não via o milagre que todos dizem que aconteceu. Sabe por que você não vê muito milagre acontecer? É porque você não está onde é para estar. Vou deixar você dar glória agora. Sabe por que muito milagre não acontece, curas não acontecem, visões não acontecem?
poder de Deus no nosso meio não acontece, não é que você é incrédulo, é que você sempre chega atrasado. Porque quem está onde é para estar, no dia que é para estar, na hora que é para estar, na data que é para estar, vai contemplar milagre. Você pode levantar a sua mão direita ao céu nessa noite e receber uma palavra de ânimo. A partir de hoje o céu vai ajustar a sua entrada e saída, e você não vai se atrasar mais, e vai chegar para contemplar o teu milagre. Oh, glória! Dá uma olhadinha para o lado e me ajuda a tentar ser pregador nessa noite. Diga bem assim: para de chegar atrasado. Tomé chegava atrasado, Lucas. Então quando ele chegava atrasado, o que aconteceu? Eu não vi, eu não estava aqui. Aconteceu, mas o problema é que ele não estava, não é que não aconteceu. E agora Tomé vai ver com os teus próprios olhos o Cristo ressuscitado. Porém agora Jesus está às vésperas da ascensão, de ser elevado, conduzido aos céus. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 8 a seguir. Jesus cumpriu a sua missão. Jesus aceitou a comissão divina, ele concluiu a jornada, encarnado e humanamente falando. Os céus estão vindo arrebatar a Cristo, conduzir a Cristo aos céus. Porém agora no versículo 8 a seguir, Jesus vai deixar uma missão ao colégio apostólico. O texto diz que Jesus vai assoprar sobre eles o Espírito. E Jesus diz bem assim: sobre vós eu sopro, eu derramo o meu Espírito, e de dentro de vocês vai sair virtude. Em outras versões e traduções vai dizer, vai sair poder. E vós serás as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins de toda a terra. Isso aqui é muito profundo, irmão. Me permita apreciar uma palavra com vocês. A expressão poder ou virtude aqui na linguística grega, que é o texto original do Novo Testamento, se refere a dunamis, que significa três vertentes: dinamite, dimensão e dinâmica. Então vamos remover da prateleira a expressão dinamite. Em pormenores, Jesus estava dizendo assim: a partir de agora vocês se tornaram uma dinamite na minha mão. Só dois fingiu ali, pelo amor de Deus, irmão. A partir de agora, essa comitiva apostólica se tornou uma dinamite na minha mão. Em pormenores de palavra, portuguesando e se aproximando um pouco mais da intenção do texto. A partir de agora, vocês são uma comitiva de homens bombas na minha mão. Em um paradoxo, vamos pensar. Existe um grupo extremista terrorista que tem uma vertente de interpretação do Alcorão e entendem que é necessário sacrificar pessoas, lugares e situações, se tornando homens bombas, terroristas. Eles explodem e matam. E qual a diferença desse grupo extremista terrorista para nós, que também se tornamos homens e mulheres bombas? É porque enquanto eles explodem e geram morte, transtorno, caos, perca, dano e prejuízo, aonde o cristão explode, ele gera vida, ele gera vida, ele gera vida, ele gera vida. Vou ficar nisso: ele gera vida, ele gera vida, ele gera vida, ele gera vida. Homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo, aonde chegam para tocar, para cantar, para louvar, para pregar, para aconselhar, para abraçar, para prover, para servir, não gera morte, mas gera vida, gera vida, gera vida. Oh glória! Oh glória!
O autor da vida está aqui nessa noite. Aplauda Ele e glorifique a Ele. Oh, glória! Jesus vai comissionar o colégio apostólico a serem homens bombas, porque aonde a igreja primitiva chegava, pregava, instalava, embaixava o reino de Deus, gerava vida. Eu não acredito num cristão que abre a boca para gerar morte. A minha missão e a sua missão é abrir a boca para gerar vida. Vou liberar algo para a sua alma. A palavra que sai da sua boca, possuída e inspirada pelo Espírito Santo, aonde ela é deixada, essa palavra é um bisturi cirúrgico. Pessoas podem ser curadas da depressão, pessoas podem ser curadas da ansiedade, pessoas podem ser curadas de vício, pessoas podem ser curadas de câncer, AVC, de traumas inimagináveis. Sabe por quê? Porque não é uma vida gerada de baixo para cima, mas é uma vida gerada de cima para baixo, irmão. Evangeliza o cristão que te ladeia nessa noite, está próximo a você. Pergunta para ele e para ela bem assim: aonde você chega, gera vida ou gera morte? É verdade, pastora. Fica para a meditação dessa noite, porque tem um grupo aí que se diz homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que se você sentar com eles, você se levanta pior do que você chegou, irmão. Mas aqui não tem não, só está próximo a você, irmão. Você foi chamado para ser uma dinamite para gerar vida. Capítulo 1, Jesus vai comissionar o colégio apostólico a serem homens dinamites, possuídos, cheios, tomados pelo Espírito Santo para gerar vida aonde quer que eles estejam. Vocês vão explodir e gerar vida em 4 estações: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Quando chegamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja primitiva, o colégio apostólico, dão sequência naquilo que Jesus comissionou. 40 dias Jesus permanece, Jesus é aceso. Após isso são 10 dias orando, rogando, suplicando. São 10 dias orando, rogando e suplicando. São 10 dias orando, rogando e suplicando. São 10 dias de quinta-feira aqui na igreja Mahanaim. Só 2 ali fingiu, irmão, mas tudo bem. São 10 dias de quinta-feira aqui na Mahanaim. Quinta-feira na Mahanaim é culto de? É o dia de você entender que você é um cristão que coloca os pés para trás. Não entendi, pregador. É dia de colocar os pés para trás, de orar, rogar, suplicar. Olha a preciosidade de tantas lições que nós podemos aprender no cenário de Atos capítulo 2. Existe um agrupamento de pessoas reunidas, mais de 132 pessoas naquele cenáculo, e eles estão orando. E quando eu me lembro de Atos capítulo 2, eu me recordo da torre babilônica, da torre de Babel, nos dias do imperador Nimrod. Endereço em Gênesis capítulo 8 e 9. Com a arrogância, a prepotência e a falta de humildade e submissão ao Senhor, eles tentaram levar a terra para o céu. Com arrogância, prepotência, falta de submissão e obediência à palavra do Senhor. Só que em Atos capítulo 2 é o contrário. Por causa da oração, da obediência, da submissão, da humildade, não é nem a terra que subiu para o céu, é o céu que desceu na terra. Oh glória!
Não, pouco glória para a dimensão do que foi falado. Você tem noção do que é o céu descer na terra? Lembra do melhor e maior carrinho num parque de diversão que você subiu, a maior montanha-russa? Não é nada, absolutamente nada, comparado ao céu que vai descer na terra. Às vezes o que está faltando em nós é algumas gotículas de humildade, submissão, se sujeitar e obedecer. Em uma linguagem figurativa, é pensar que o céu está olhando e dizendo: só mais um pouquinho para mim descer. Só falta mais um pouquinho de humildade, de perseverança. Só falta mais um pouquinho, tira um pouquinho do seu eu, do seu ego. Eu quero descer, eu quero operar, eu quero curar, eu quero manifestar. Tira um pouquinho de você para ter espaço para o céu descer, irmão. Oh glória, quem quer viver a experiência de se relacionar com o céu, irmão? Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Quem está na porta do templo chamado Formosa, às 3 da tarde, uma dupla dinâmica, homens bombas, Pedro e João, João e Pedro, homens que iam orar. Todo mundo conhece o cenário bíblico, pelo menos para quem lê, porque a Bíblia é para ser lida. Mas isso é para quem? Mas isso é para quem? Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: falando nisso, como é que está a leitura bíblica? Tem pessoa que até desvia o olhar, irmão. Finge que tem alguma coisa no celular, não é? Obrigado pela participação, filho. É sempre um prazer estar contigo. Viu? Quem veio para o culto, diga glória a Deus, irmão. São 3 da tarde, eles estão indo orar. Nós conhecemos o cenário. Quem está na porta do templo? Alguém que era conduzido há anos. E ele vai pedir uma esmola, uma oferta. Guarda isso, foi falado de oferta aqui, pastor Daniel. E nós precisamos compreender esse cenário. Quando ele pede uma oferta a Pedro e João, João e Pedro diz assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nós precisamos compreender esse texto. Não é que João e Pedro e João não tinham uma moeda de bronze, de prata ou de ouro. É porque toda oferta no pensamento judaico, ele é ortodoxo. A oferta que ele separa para levar para o templo, ele não deixa no meio do caminho. Então por isso que ele não ofertou na vida daquele pecador que pediu uma oferta. Porque a oferta que ele traz para o templo é para o templo. Então ele não separa as coisas que é para o Senhor para outras coisas. E aí ele disse: eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que é do templo é do templo. É difícil dar glória agora, né, irmão? É difícil, eu sei, nessa hora você até finge que não é com você. Era isso que eles estavam dizendo: olha, a oferta que nós temos aqui, a gente separou para ofertar no templo. Então não vamos confundir as coisas. O que é do templo é do templo. Mas ainda que eu não tenha ouro e prata, eu tenho uma palavra poderosa que está sobre a minha vida e que está acima de mim. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Sequenciando Atos capítulo de número 4. Este mesmo Pedro, que é fervoroso, às 3 da tarde, orando no templo chamado Formosa, ele vai ser perseguido e preso, por causa da pregação do Evangelho. Em nenhum momento Pedro vai parar de pregar fervorosamente, ainda que isso custe a sua liberdade, o direito de ir e vir. Só que em Atos capítulo 5, Pedro está livre. Só que agora a perseguição, que em Atos capítulo 4 é do lado de fora da igreja, a perseguição passa a ser do lado de dentro da igreja. Quem conhece o cenário se lembra que Ananias e Zafira, um casal, eles vão reter o que é de Deus e vão mentir ao Espírito Santo.
E o texto é claro e diz que ambos vão morrer, porque mentiram ao Espírito Santo. Pergunta com gostinho de bezetacil e Votarém. Será que se hoje você fosse a óbito porque mente para o Espírito Santo, você ia cair duro agora aí, irmão? Quem está no culto, diga glória a Deus, irmão. Será que se por causa de alguma mentira contada, comentada para com o Espírito Santo, você viesse a óbito, quantos sairiam vivos aqui desse culto? Fica para a meditação dessa noite, irmão. E o texto é claro, vai dizer que eles mentiram, pastor, para o Espírito Santo e foram a óbito. E um não teve nem condição de sepultar o outro. Porque um morreu na ponta de lá, passou um tempinho, o outro morreu na ponta de lá. Deus nem permitiu que um sepultasse o outro. 2 mentirosos morreram sem que um sepultasse o outro. Vocês estão aí? Chegamos agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E agora no capítulo 6, versículo 1 a seguir, mesmo a igreja sendo perseguida pelo lado de fora e a igreja sendo perseguida pelo lado de dentro, o texto vai informar que a obra estava crescendo. Oh glória! Mesmo a igreja sendo perseguida de uma forma pelo lado de fora e de outra forma pelo lado de dentro, a obra crescia, multiplicava, a obra aumentava. Tanto é que a ordem é: vamos separar um novo agrupamento de homens para servir as mesas e o ministério da palavra. Mas quais são as credenciais, as qualificações? Quais são os atributos que a gente vai selecionar? Não pode ser um mero alguém. São 3 as credenciais. Separem homens que são cheios do Espírito Santo. Separem homens que são cheios do Espírito Santo. Separem homens que são cheios do Espírito Santo. Que tenham boa reputação e tenham sabedoria. Agora vamos apreciar essas 3 credenciais para a gente entender. Cheios do Espírito Santo, boa reputação e sabedoria. Cheios do Espírito Santo, obra interna. Porque Deus só separa quem tem uma obra completa por dentro. Cheios do Espírito Santo é alguém que está cheio por dentro. Ele não sugeriu: pega alguém que está pela metade, pega alguém completo, pega alguém que está com um pé dentro e outro pé fora, pega alguém indeciso, pega alguém que está em cima do muro, pega alguém que vem para a igreja só por causa de algo simpatizante, porque é legal, porque não tinha outro lugar para ir. Não, mas pega alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus, irmão. Oh glória! Olha para o lado e diz assim: está pela metade. Só no olhar você já vai tirar a dúvida, irmão. Cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo exerce os frutos do Espírito. Agora é difícil da glória, né, irmão? Quem está cheio do Espírito Santo não vive resmungando, murmurando. Quem está cheio do Espírito Santo, você faz o convite para o culto, ele não replica dizendo: vamos lá, não tem outra coisa para fazer mesmo. Quem está cheio do Espírito Santo entende a estrofe da canção do rei Davi: eu me alegrei quando me disseram. Não é quando ele chegou, não é quando ele assumiu um cargo. Eu me alegrei quando eu soube em casa da possibilidade que teria culto. Quem é cheio do Espírito Santo já desperta, já acorda, glorificando, adorando, enaltecendo a Deus. Tem pelo menos uma meia dúzia que acorda assim,
Quem é cheio do Espírito Santo, pastor Daniel, não começa a dar glória aqui, quando entra, quando assume um cargo. Quando ele acorda de manhã, ele já acorda adorando, ele já acorda glorificando, ele já acorda dizendo: se deitei ou se levantei, é porque o Senhor me sustentou. Tem alguém que pode levantar as duas mãos ao céu nessa noite e agradecer, não agora, mas pelas 24 horas que o Senhor lhe concedeu? Oh glória! Cheio do Espírito Santo. Segundo, de boa reputação. Ou seja, pessoas que é nítido a obra na vida deles. Pessoas que é nítido a obra na parte de fora da vida deles. Surge a pergunta: como é que está a sua reputação? Irmão. Eles vieram hoje, estão aí hoje? Ou seja, separe homens que tenham bom testemunho e que não traga trabalho para nós. Se dependesse da sua reputação, você seria separado ou não? Acabou, glória? E que tenham sabedoria. E o que é sabedoria? Pessoas que saibam administrar a vida e tudo aquilo que Deus lhe confiou. Pessoas que tragam solução e não só problema. Teve um ali que falou: pessoas que saibam administrar a vida e aquilo que o Senhor confiou. Sabedoria. Só que eu tenho uma boa notícia bíblica. O irmão de Jesus, geneticamente falando, escreveu um bilhete no final da Bíblia dizendo: quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele é poderoso para acrescentar. Só repito uma vez: quem não tem sabedoria, peça ao Senhor, que Ele é poderoso para lhe entregar. Vamos correr, irmãos. Se existe algo também que é rápido, é um mistério, é um segredo que não é revelado a nós, é a rapidez que aquele relógio gira. Isso é um mistério mahanaense. Quem é um dos tais que é separado, cheio do Espírito Santo, de boa reputação e que tem sabedoria? Na origem do seu nome, Estefânio, por nós conhecido como Estevão. E Estevão agora vai apresentar um currículo exemplar. E sobre Estevão eu quero pensar em algumas lições, e é com ele que a gente vai encerrar o meu breve e objetivo sermão. Quem está no culto, diga glória a Deus, irmão. E esse foi para tomar a garapa ungida aqui, irmão. E fazer um anúncio. Pensando sobre Estevão, o que eu aprendo? Que quem é cheio do Espírito Santo tem uma visão diferente. Só repito uma vez para você memorizar e cravar como está no telão. Quem é cheio do Espírito Santo tem uma visão diferente. Após mim, se possível for, diga assim: quem é cheio do Espírito Santo tem uma visão diferente. A biografia de Estevão daria para a gente ficar uma semana aqui pontuando, dando um seminário e pensando sobre isso, mas quero pensar e extrair aqui alguns pontos que eu achei interessante. Primeiro ponto que eu observo na vida de Estevão é que ele começa a pregar no capítulo 7 de Atos. Só que no capítulo 6, alguém olha para ele e diz assim: o rosto dele chega a brilhar. Isso é muito profundo. Isso é profundo, igreja. Alguém observa, contempla aquele moço Estevão,
que ainda não abriu a boca, não iniciou a pregação, não começou a exercer o ministério evangelístico, alguém olha e diz: o rosto dele chega a brilhar. Em outra versão e tradução é direto, o texto diz: o rosto dele brilha. E o que eu aprendo aqui, cheios do Espírito Santo, é que o seu testemunho e a presença de Deus sobre a sua vida chega antes da pregação que você vai pronunciar. Só repito uma vez: o brilho, o fervor, a presença, o relutar do Espírito Santo sobre a sua vida tem que chegar antes de você abrir a boca e anunciar a palavra de Deus, irmão. Oh glória! Oh glória, alguém tem que contemplar quem é cheio do Espírito Santo antes dele assumir a pregação, o falar, o manifestar a sua ideia, o seu posicionamento. Alguém tem que olhar e dizer: existe algo diferenciado sobre a face dele e dela, existe um calor, um fervor, um brilho, um ponto, tem algo diferente na vida dele e na vida dela. Que você possa receber o brilho do Espírito Santo hoje, que você possa ser tocado, agraciado, revestido pelo brilho do Espírito Santo de Deus, irmão. Oh glória! Alguém tem que olhar de longe: tem algo diferente, tem algo diferente. Oh glória! De longe olhava, pastor, e dizia: tem algo brilhando nele. Antes dele abrir a boca, pastor, alguém viu brilho na face dele. E agora Estevão vai começar a pregoar. E é um dos maiores sermonários do Novo Testamento. Leia Atos capítulo 7 e 8. Está lá o endereço do sermão de Estevão. Ele vai começar na casa patriarcal, em Abraão. E ele passa pelos patriarcas. Depois ele entra na legislação de Moisés. Depois ele fala do período do juizado de Israel. Depois ele vai falar da casa das realezas, dos reis de Israel. Depois ele passa pela dispensação dos profetas. E aonde ele vai terminar? Em Jesus Cristo. Como é o sermão de Estevão, que é cheio do Espírito Santo? Ele começa falando do céu, continua falando do céu e termina falando do céu. Ah, só 2 ameaçou ali, irmão. E quando eu estava meditando nessa palavra, eu falei: quando eu aplicar isso, o povo vai dar glória com força, irmão. Sabe aquela coisa de pregador, quando fala aqui, o povo vai sentir comigo o que eu estou sentindo. Ele começou falando do céu, ele continuou falando do céu e terminou falando do céu. Em nenhum momento ele falou dele mesmo, em nenhum momento ele fala das conquistas dele, porque o céu é maior, o céu é mais sublime, o céu é precioso, o céu é poderoso, é o céu lugar que a gente vai morar, irmão. Prega o céu, fala do céu, glorifica o céu, enaltece o céu, irmão. Oh glória! O céu, o céu, o céu, igreja. E só tem problema de ouvir falar do céu quem tem a mente na terra. Não tem prazer no céu quem tem muito prazer na terra. E se hoje for o seu último culto, igreja, valoriza como se fosse o primeiro. Oh glória! Quando ele começa a falar, pregar, enaltecer o céu, ele vai dizer em um ponto do seu sermonário: eis que eu vejo os céus abertos. A ponto dos seguidores judaicos olhar e dizer assim: isso é uma blasfêmia. Quem é ele para dizer que está vendo os céus abertos? Como assim? Isso é blasfêmia. Então Estevão não vê os céus abertos porque ele foi apedrejado. Ele vê os céus abertos e por isso é apedrejado. Porque ele não precisou levar pedradas para ver os céus abertos. Pelo contrário, ele vê os céus abertos e por isso ele é apedrejado.
Vocês estão aí? Agora tenta imaginar aquelas pedras do Oriente Médio, pedras grandes. Não eram essas pedrinhas que você tropica nela aí não, irmão. Pedra grande. E sabe por que a pedra dói? Porque ela é atirada por quem está perto. Ninguém consegue arremessar uma pedra grande de longe em você. Se alguém arremessou é porque estava perto. É por isso que algumas pedradas doem, mutilam, machucam, porque são arremessadas por quem está perto de nós. Dá uma olhadinha para o lado e diz assim: não taca a pedra em mim não que dói. Então Estevão vai ser apedrejado porque ele viu os céus abertos. E o que nós aprendemos? Você não precisa ser apedrejado para ser cristão, você tem que ser cristão para ser apedrejado. Ninguém deu glória, né, irmão? Você não tem que ser apedrejado para se tornar cristão, seja apedrejado porque você já é cristão. E o que nós aprendemos? Tenta imaginar o cenário comigo, a gente está caminhando para o final. Olha que interessante, Eduardo. Penso eu, é uma linguagem figurativa, você não vai encontrar no cenário. Pessoas aqui procurando pedras. Alguém dizendo: qual é a maior pedra que tem aí? Eu quero a maior, eu quero esmagar ele, eu quero mutilar ele, eu quero destruir o cérebro dele, eu quero ver as entranhas dele para fora, porque ele está blasfemando. Eles estão olhando para baixo, eles estão procurando pedras, eles estão procurando atacar, eles estão perdendo o tempo olhando para baixo. Enquanto eles estão querendo ser os apedrejadores olhando para baixo, porque eles estão vazios do Espírito Santo. Porque quem está vazio do Espírito Santo só olha para baixo e procura pedra. Agora quem está cheio, quem está vazio fica aqui: eu quero uma pedra, eu quero prejudicar ele, eu quero atacar ele, eu quero difamar ele, eu quero neutralizar ele, eu quero apunhalar ela pelas costas, eu quero que não dê certo o projeto dela, eu quero que não vai para frente. Está vazio, só olha para baixo e procura pedra. Agora quem está cheio, ainda sabendo que vai ser apedrejado, o olhar dele é aqui, ó. Ó. Quem está vazio, olha para baixo e procura pedra. Quem está cheio, olha para cima e vê o céu aberto. Ergue a tua cabeça. A melhor visão não está aqui embaixo, está lá em cima. Não procura pedra, se pegou pedra, larga a pedra. Porque quem olha para baixo nunca vai ver lá em cima o céu aberto. Oh glória! Diga assim: oh glória! Está cheio do Espírito Santo, irmão. Olha lá, trouxe uma pedra. A criança absorve mais a mensagem que nós, irmão. Igreja do Senhor, quem está vazio olha para baixo e procura pedra. Quem está cheio ergue a cabeça e vê o céu aberto. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Vamos correr, estou terminando. Pastor, eu meditando nessa mensagem, eu enxerguei um ponto precioso, César. Aos amantes da leitura bíblica, olha que interessante. Um sermão tão precioso, tão possuído do Espírito Santo, tão recheado de Bíblia, de palavra e de eloquência. Após ele terminar, não teve uma alma que se converteu no sermão de Estevão. Pelo menos o texto, em nenhum momento ele apresenta alguém dizendo: eu quero me render a esse Cristo. Ninguém. Só teve apedrejadores. Guarda isso para o seu ministério ser bem sucedido. O sucesso da mensagem não depende da terra. Porque às vezes nós baseamos o sucesso da mensagem na movimentação aqui. Só que o sucesso da mensagem de Estevão não teve movimento aqui, mas teve lá.
Oh glória, oh glória, oh glória. Aqui na terra ninguém aprovou, mas no céu Jesus estava de pé à direita de Deus Pai, observando ele. Oh glória. Olha para o lado e diz assim: o seu sucesso depende do céu. Oh glória. Vou terminar, vocês estão aí mesmo? Quero ler um versículo, interpretar, aplicar e eu encerro. O texto diz no versículo 60 do capítulo 7: E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz a dizer: Senhor, não lhe imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. O texto não diz que por causa do apedrejamento ele cai de joelho. Observa a leitura textual. O texto diz que mesmo sendo apedrejado, ele decidiu, optou e quis se colocar de joelho. Foi uma iniciativa e uma reação dele. Não foram as pedras que jogaram ele de joelho. Pelo contrário, mesmo recebendo pedrada, ele diz: eu quero me ajoelhar para falar com Deus. Isso aqui é profundo. Que não sejam as pedradas que te façam orar, mas que você ore mesmo recebendo pedradas. Vocês estão aí? Porque tem crente que é motivado a orar só porque foi apedrejado. Ele corre por causa das pedras. Agora, quem é cheio do Espírito Santo, você nem sabe que ele recebeu pedrada, mas ele está orando, mas ele está orando, mas ele está orando. Vou ficar nisso, não vai dar glória quem não quer orar, mas ele está orando, mas ele está orando, mas ele está orando, mas ele está orando, mas ele está orando. Porque tem cristão que quando ele vai orar, você não sabe o que eu estou passando. Agora tem quem está mutilado e diz: eu vim orar, eu vim falar com Deus, porque eu sei que Ele é o bálsamo, Ele é o refrigério, Ele é o reparo, Ele vai me auxiliar. E olha a dimensão da hombridade da alma de Estevão, morrendo, apedrejado, esfolado, massacrado, mutilado, doendo. Versículo 60, ele conclui a dizer, igreja: Pai, não lhe imputes este pecado. Ou seja, não coloca na conta deles, sobre eles, este pecado. E quem era um dos tais que estava ali? Saulo de Tarso. Ou seja, para um Saulo nascer, um Estevão teve que morrer. E sabe o que é isso? Quem é cheio do Espírito Santo, ajuda a iniciar a história na vida de alguém. Só um ali fingiu que entendeu. Quem é cheio do Espírito Santo não tem problema em iniciar a história na vida de alguém. Tenta imaginar, se essa multidão que está aqui nessa noite for cheia do Espírito Santo, iniciar a história na vida de alguém, irmão, vai dobrar esse público aqui rápido. Oh glória! Se coloque em pé nessa noite. Quem está no culto, diga glória a Deus. Eu quero convidar você que ouviu essa simples e objetiva palavra e que quer viver uma experiência diferenciada com Deus, através de uma visão gloriosa e continuar cheio do Espírito Santo, a sair do seu lugar e vir aqui que eu quero orar por você. Você que quer ter uma visão gloriosa da parte de Deus, irmão, eu quero orar por você. Não tem problema, pode vir uma pessoa, a não ser que você não queira ter uma visão gloriosa da parte de Deus,
viver uma nova experiência como Estevão, porque a visão que ele teve foi única. Ninguém reproduziu a visão dele, ninguém tornou a enxergar a mesma visão que ele. Eu quero convidar você para me orar junto à igreja, para você ser cheio do Espírito Santo e ter visões gloriosas, experiências únicas com Deus e com o céu. Oh glória! Tem mais alguém? Saia do seu lugar, nós queremos orar por você. Estevão teve apenas uma e gloriosa visão e encerrou os dias dele, Marquinhos. Mas foi uma experiência única. E o Senhor Jesus estava à direita de Deus em pé, vendo um príncipe pregar com a vida. Você que ficou no seu lugar, estenda a mão para cá. Nós temos pessoas aqui que vão testemunhar visões gloriosas. Quem crê, diga glória a Deus. Nós temos pessoas aqui que vão ter experiências diferenciadas. Nós temos pessoas aqui que decidiram não olhar para baixo, mas olhar para o alto. Oh glória! Oh glória! E você vai estar no culto que eles vão testemunhar a visão gloriosa que eles receberam. Oh glória, doce Espírito Santo, toma agora, Senhor, as nossas vidas. Nós dependemos de Ti, Senhor. Se o Senhor achar graça, por bondade e misericórdia, dos pés à cabeça, Senhor, toca nele, toca nela. Possui a alma dele, possui a alma dela. Enche, meu Senhor. Toca, meu Senhor. Arrebata mesmo, meu Senhor. Oh, aleluia. Eu sinto o cuidado do Senhor aqui nessa noite. Tem pessoas aqui que já estão sentindo a fragrância do Espírito Santo. Quer chorar, chora. Quer pular, pula. Deixa Deus inundar sua alma. Oh, aleluia. Olha aí, olha aí, olha aí. Que eu estou gastando a minha vida. Toca, meu Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria. Oh glória, oh glória, oh glória, estou preso oh glória. no caminho. Toca, meu Senhor. Direitando as veredas. Toca. E cada vez mais diminuir. Eu creio. O que importa é que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de glória. As tuas sandálias. Oh glória. E nele a minha vida está. E eu caminho. Oh glória. De que ele virá. Oh glória. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Eu creio. Perdendo tudo por amor e por alegria. Toca, meu Senhor, toca. Todos meus dias. Desejamos uma visão diferente, Pai. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Oh glória. Tudo por amor e com alegria. Eu creio. Todos os meus dias. O Senhor é poderoso para isso. Ele virá, soberano em
glória. E o governo Oh, glória. dele, vejam, ele traz consigo Oh, glória. a recompensa, ele virá. Eu creio, eu creio. Soberano em poder, ele virá. Eu creio. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. E ele, Eu creio, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. gastando a minha vida, Olha aí. perdendo tudo por amor e com alegria, todos os meus dias. E Oh, glória. a minha Oh, glória. perdendo tudo Meu Deus, meu Deus, meu Deus. e com alegria, todos os meus dias. E ele virá. Olha aí, olha aí. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz Oh, glória. consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo Oh, glória. vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Segura só no instrumental. Mas não pare de adorar a dimensão desse Deus. Não para, não para. O Senhor está agindo poderosamente aqui. Escute o que eu vou lhe dizer. Escute isso. Escute isso. Você vai escolher de 2 a 3 pessoas, homem com homem e mulher com mulher, por respeito, a não ser que seja um casal ou família. Você vai dar um abraço fervoroso, cheio do Espírito Santo nessa pessoa, e vai dizer bem assim: vamos olhar mais para o céu, porque nós teremos visões gloriosas. Você pode sair do seu lugar e fazer isso? Mas dá um abraço forte nessa pessoa, diga: vamos olhar para o céu e vamos ter visões gloriosas. Abrace, abrace, abrace alguém nessa noite.